é um assunto que gera muita polêmica, digamos assim, tá? Então, para quem não me conhece um pouquinho, está aí na tela, meu nome é Gilberto, nós estamos aqui no CCT, em Florianópolis, Santa Catarina, como eu falei, com um pouquinho de frio, né? Tá certo? E nós trabalhamos principalmente com o sistema de gestão da qualidade em laboratório e com metrologia, né? Esse é o grande foco, mas a gente também trabalha com muita indústria, metrologia na indústria, principalmente para ajudar algumas empresas que nos procuram, digamos assim. Daí na tela novamente, alguns livros publicados por CCT, algumas pessoas têm comprado os livros, espero que tenham gostado, né, dos livros, a gente procura fazer um material bastante didático, etc. Essa semana, inclusive, estava com uma promoção muito boa nos valores, assim por diante. Bom, mas vamos começar. O objetivo da nossa palestra está aí na tela, ó. Apresentar para vocês os conceitos de classes de exatidão e a sua interpretação correta na metrologia. Nós vamos mostrar para vocês, Arnaldo, que o que acontece é exatamente essa confusão que existe de termos e que confundem. Por favor, assim, é isso que a gente quer chamar a atenção, né? Dessa questão. Deixa eu só falar aqui uma coisinha para o Arnaldo. Arnaldo, eu vou botar aqui, se alguém puder mandar para ele trocar, sair do... Ele deve estar no Mozilla, alguma coisa assim, se ele trocar para o Chrome, tá? Senão ele não vai ouvir a gente. Então, se alguém puder mandar essa mensagenzinha aí, agradeço para ele. Bom, então vamos lá. Mostrar a importância do conhecimento do conceito da classe de exatidão. A classe de exatidão, ela tem essa importância, ela nos ajuda, como a gente vai ver aqui, tem duas funções muito interessantes para a classe de exatidão. E essas duas funções a gente quer chamar a atenção, primeiro passando pela questão da interpretação, né? Bom, eu vou entrar aqui primeiro com o conceito de exatidão, que está aí na tela para vocês, ó. Está no Vocabulário Internacional de Metrologia, no item 2.13. Esse documento vocês conseguem baixar gratuitamente lá no site do Inmetro, né? Então, exatidão de medição é um conceito interessante. Eu deixei até o termo aqui em inglês, porque muita gente trabalha com normas em inglês também, né? É o tal da accuracy, né, em inglês. Olha só o conceito. É o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando. Bem, esse valor verdadeiro do mensurando, ele não existe, né? Esse valor verdadeiro do mensurando aqui não existe. É como procurar Papai Noel, não existe, né? E assim por diante. Gaúcho macho também não existe, assim por diante. Me desculpem aos gaúchos, é brincadeira. Mas esse valor verdadeiro não existe na prática, então aqui a gente trabalha geralmente com o valor de referência que são fornecidos por padrões. Então, o grau de concordância entre uma medição que nós executamos e um valor de referência é a nossa exatidão. Veja que ele não dá o conceito de exatidão na forma de uma equação matemática, na forma de uma expressão matemática. Ele diz que é o grau de concordância. Ou seja, nós vamos ver na prática, e isso está assim, muito bem claro nessa nota aqui, ó, e a gente sempre chama atenção, quem conhece os nossos treinamentos, a gente chama sempre atenção desse fato aqui, ó, que a exatidão, ela não é uma grandeza e, portanto, não lhe é atribuído um valor numérico. Nós não podemos atribuir um valor numérico para a exatidão. Mas aí vocês vão dizer, puxa, Gilberto, mas eu vejo lá na norma tal, falar exatidão tem que ser igual a tanto. No relatório tal, no certificado de calibração do manômetro, está escrito lá que a exatidão é igual a tanto. Bom, isso são erros que vão se propagando aí no mercado, como a gente diz, tá certo? Mas uma medição, olha só, na prática o que vale é isso aqui embaixo, uma medição é dita mais exata quando fornece um erro de medição menor. Mas nós não podemos atribuir um valor para a exatidão, perceberam? Isso a gente não pode fazer. Por isso que ela é confundida, e eu vou dizer por que ela é confundida com precisão, com erro e outros conceitos. Bom, então na nota 1 deixa bem claro essa questão. Na nota 2, diz que o termo exatidão de medição não pode e não deve ser utilizado no lugar de veracidade de medição,
ou precisão, que é o caso mais comum, erro de medição e assim por diante, ó, tá certo? Então, a gente não pode confundir esse termo mais. A partir do conceito que é o grau de concordância entre o valor medido e um valor verdadeiro, um valor de referência de um mensurando, a grandeza que a gente está querendo medir, é isso que a gente tem na prática. Olha só. Nota 3. A exatidão de medição algumas vezes é entendida como o grau de concordância entre valores medidos que são atribuídos ao mensurando. Isso aqui é muito comum na área de ensaio. O laboratório fala N medições, as medições repetiram ou não repetiram, ok? Isso a gente chama de uma boa exatidão, que também não é, ok? Que não é. Então, veja bem, há uma grande confusão por aí de terminologia. Isso não é de hoje, isso vai continuar eternamente. Né? Vai vir os nossos netos, a gente vai estar velhinho de bengala, e esse negócio vai continuar. Sabe por quê? Porque tem malandragem no mercado, tem malandragem principalmente dos fabricantes. Né? Eu vou dizer o porquê. Malandragem que a gente quer dizer no sentido de tentar agradar o cliente um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Eu falei para vocês que a exatidão é muitas vezes confundida com resolução do equipamento de medição, ok? Precisão, com incerteza de medição, com erro de medição. Ou seja, esses são alguns parâmetros aí, né? Mas ela não pode ser confundida com essas coisas. Vejam que aqui, eu estou mostrando para vocês, uma escala de um manômetro, onde vem a classe aqui, classe A2, que nós vamos chamar daqui a pouquinho, e ele usa o termo, aqui eu até destaquei, né, no lado direito, a imagem não está muito boa, porque quando a gente amplia um pouquinho a imagem não dá para, mas acho que dá para ler. Vejam que ele está dizendo que a precisão é mais ou menos 0,5%. Daqui a pouco a gente vai ver que realmente para o manômetro classe A2, o erro máximo admissível é 0,5%, não é a precisão. Então, ele já está confundindo aqui precisão com classe de exatidão, e assim vai, como a gente falou para vocês. Né? Então, é mais comum a confusão entre exatidão com resolução do equipamento de medição, com precisão e certeza e erro de medição. Bem, por que essa confusão existe? Porque o fabricante dos equipamentos de medição não gostam de usar a palavra erro de medição. Eles não gostam. Para eles é ruim dizer assim, puxa, o meu equipamento tem erro. Erro não ajuda a vender. Perceberam? Se eu for vender um equipamento para a Luciana, para o Paulo, para o Flávio, para a Silvia, se eu chegar assim, Silvia, esse manômetro aqui tem um erro já de mais ou menos 0,5%. Ela vai dizer, pô, que coisa ruim, Gilberto, estás querendo me enrolar, estupor, como diz os manezinhos aqui de Floripa. Né? Ela vai ficar aborrecida. Agora, se eu chego assim para ela, Silvia, Luciana, o Arnaldo, o Matheus, esse manômetro tem uma precisão de 0,5%, tem uma exatidão de 0,5%. Opa, que manômetro bom, é esse que eu quero comprar. Perceberam? Por quê? Essas palavras, precisão, a palavra exatidão, ela nos ajuda a vender. Ela ajuda a vender. Erro não. Incerteza de medição não ajuda. Vocês podem procurar nos manuais dos equipamentos de medição, o fabricante pouco usa a palavra erro e a palavra incerteza, que não são palavras boas ao ouvido do comprador. E esses caras colocam isso nas normas técnicas, que é um erro, e quem elabora as normas técnicas está deixando esse negócio passar. Bom, mas vamos lá. Então, algumas normas técnicas, como a gente está falando para vocês aqui, como por exemplo, vou citar algumas aqui, uma bem conhecida norma brasileira 1405 sobre manômetros, né? Utilizam o termo exatidão como até sinônimo de erro de medição. Sinônimo, mas não é. Ok? Erro de medição é uma coisa, exatidão é outra. Ok? Bom, mas vamos lá. Olha só. Exemplo do que eu falei ali para vocês. Voltando um pouquinho lá na nota 2 do conceito de exatidão, na nota 1, desculpa, destacando aqui, deixa eu ver se já voltou para vocês, acho que já, né? A exatidão de medição não é uma grandeza e não é atribuído um valor numérico, e uma medição é dita mais exata
quando fornece um erro de medição menor. Então, olha só, pegando aqui um exemplo de um certificado de calibração de uma balança. Essa balança tem erros, ela foi calibrada nesses pontos aqui de calibração, 5 gramas, 25 gramas, 50, 100, 250, 375 gramas, e os erros de indicação estão aqui, ó, tá vendo? Onde eu estou passando o mouse aqui, né? Tá certo? Vejam que, está aqui na terceira coluna, né, erro de indicação, vejam que essa balança tem erro, e a calibração é para isso, né, para justamente a gente, um dos objetivos é identificar erros de medição, certo? Bom, aí o que acontece? Nós percebemos que agora vem a forma exata, a forma correta de falar e usar o termo exatidão. Olha só, a exatidão de medição não é uma grandeza, eu repeti aqui, eu não tinha esquecido. Uma grandeza e não lhe é atribuído um valor numérico. Uma medição é dita, então, mais exata quando fornece um erro de medição menor. Então, o que a gente pode dizer? Onde é que nós vamos ter um erro de medição menor com essa balança? Teoricamente, aqui no valor de 100 gramas, que ele deu 0. E maior, em 250 e 375 gramas. Então, a gente pode dizer que a exatidão é melhor a 100 gramas do que a 5, a 25, a 50 gramas. E a pior exatidão a gente obtém lá no finalzinho, 250 gramas e 375 gramas, porque o erro de medição lá é maior. Então, a gente pode dizer assim, ó, uma comparação, por exemplo, a medição de uma massa entre 5 a 100 gramas, com essa balança, será mais exata do que uma medição entre 250 a 375 gramas. Por que isso? Porque os erros de medição a 5 gramas e a 100 gramas, certo? São menores. São menores do que lá no final, em 250 e 375 gramas. Ou seja, a gente pode dizer, eu vou obter resultados mais exatos quando o erro de medição for menor. Então, o que a gente percebe aqui? A interpretação correta que a gente tem que dar à exatidão é a seguinte, quanto menor o erro de medição, menor ou melhor é a minha exatidão. Quer dizer que a exatidão está correlacionada, está associada, está amarrada, está presa com o erro de medição, mas não são sinônimos, como a gente falou. A gente não pode dizer que o erro, que a exatidão aqui em 5 gramas dessa balança é 0,01 gramas. Que a exatidão dessa balança, 375 gramas, é 0,04 gramas. Isso a gente não pode dizer, ok? Mas a gente pode dizer que a exatidão a 5 gramas é melhor do que a exatidão a 375 gramas. É uma comparação, grau de concordância, como a gente falou, entre o resultado e o valor verdadeiro. Portanto, está amarrado com o erro de medição, mas não são sinônimos. Ok? Então, vamos lá. Olha só, explicando um pouquinho mais. Agora, explorando um pouquinho, aumentando aí a situação, para o que o próprio vocabulário internacional de metrologia, que é o nosso VIN aqui, né, eu estou passando o mouse, 425, item 425, diz que classe de exatidão, ou a classe de instrumentos de medição ou de sistema de medição que satisfazem requisitos metrológicos estabelecidos. E esses requisitos metrológicos, está aqui, ó, destinados a manter os erros de medição. Eu colocaria no lugar do ou uma incerteza, então, os erros de medição e as incertezas de medição, os dois juntos, dentro de limites especificados. Então, vocês já podem estar tirando a seguinte conclusão. Na verdade, a classe de exatidão, ela nos fornece, por norma técnica, e não há, infelizmente, norma técnica para todos os, ou melhor, classe de exatidão por norma técnica para todos os equipamentos de medição. Isso é uma pena. Não existe isso, né? Existe para alguns mais comuns que a gente vai falar aqui. Mas é uma situação interessante, ela já estabelece classes de exatidão, ou seja, erros máximos admissíveis para alguns equipamentos de medição. E como é que nós usamos essa informação que está lá? Bom, isso nós vamos ver no finalzinho dessa palestra. Segura um pouquinho aí que nós vai chegar lá, ok? Já, já. Vamos chegar lá. Olha lá. Nota 1. Uma classe de exatidão é usualmente caracterizada por um número ou por um símbolo adotado por convenção. Por exemplo, né, uma massa E1, um manômetro A1 e outros tipos que a gente vai chamar aqui para vocês. Né? Então, geralmente,
a classe de exatidão ela está identificada no equipamento, nem sempre, mas deveria estar lá, marcada no equipamento de medição, através desse símbolo. E1, A1, B, C, D, 05 e assim por diante. O grande problema é que muitas vezes a gente tem que recorrer à norma técnica para ver qual é o erro máximo admissível. Porque aparece lá, a massa é 1, pá, massa é 1, e daí? Qual é o erro máximo admissível? Nós vamos ter que ir lá numa tabela dada na norma técnica específica da massa, ou para o manômetro, se for o caso, e verificar qual é o erro máximo admissível para esse tipo de equipamento de medição. Ok? Bom, tem uma notinha aqui 2 dizendo que o conceito de classe de exatidão aplica-se a medidas materializadas. Não é só para medidas materializadas, como a gente vai mostrar, também se aplica-se a equipamentos de medição. Ok? Então, a classe de exatidão tem a ver com limites máximos de erros aceitos para o equipamento de medição. E ela é representada por uma codificação, um símbolo. Né? Esse símbolo nós temos 2 exemplos aqui. Bom, vamos lá, vamos evoluir um pouquinho. Olha só, aqui nós temos exemplos, ó. Tomara que dê para ler, né, na imagem. Ó. Temos aqui um manômetro com escala em bar, unidade de pressão, que está dizendo a classe B, ok? Pela ABNT. A BNT é a Associação Brasileira de Norma. Bota o número da norma ali, está faltando o número da norma, tá vendo? Se o cara bota ali, já que ele escreveu a BNT, bota o número da norma para facilitar. Então a informação está incompleta, né? Mas é muito comum aparecer assim. Ó, aqui uma vidraria, tá vendo? Nessa vidraria, ele diz que o volume aqui a 20 graus Celsius deveria ser de 1000 ml e que a classe de exatidão dessa vidraria é classe A. De novo, aí nós vamos ter que pegar uma norma técnica e verificar quais são os erros máximos para essa vidraria classe A. Tá certo? Mas está ali no cantinho aquele código A ali embaixo, né? Do lado aqui ou embaixo da unidade ml, dizendo que ela é classe A. Bom, aqui outros exemplos. Ó. O manômetro, até estou também dando um zoom aqui, né, dizendo, ó, aparece assim, KL ou CL 1.6, 1,6. Né? Aqui ele está dizendo, é um pouquinho mais interessante, é mais inteligente essa forma de dar classe de exatidão, porque isso aqui, se vocês forem olhar na norma, quer dizer, é um erro máximo admissível de 1,6% do valor da faixa de amplitude. Então, como esse manômetro mede de 4, ele sai de 0 bar, vai até 4 bar, isso aqui, a classe de erro dele equivale a 1,6% de 4 bar, ok? Depois nós vamos mostrar como se representa isso graficamente. Então, a forma mais fácil da gente identificar quanto é que a classe de exatidão. Quando é por símbolo, é um pouquinho mais difícil, né? Bom, continuando aqui, ó. Nós falamos que a gente pode, e existem algumas poucas normas que tratam sobre classe de exatidão, né? Existem normas para medidas materializadas. Alguns exemplos, massas e blocos padrão de comprimento. Bom, eu sei que vocês são de diferentes áreas, a gente não está muito preocupado aqui em atuar numa única área, digamos assim, mas tentar mostrar como usar a informação, tá certo? Então, independente do que a gente está falando aqui, se é comprimento, massa, volume, etc., a forma de interpretar é praticamente a mesma em todos os casos, tá? Então, o que significa isso aqui? Olha só, no caso de massas padrão, que é essa imagem que está aí, nós temos, então, bem nítido uma norma técnica, na verdade, no caso de massa não são normas técnicas, são regulamentos técnicos que trazem essas classes de exatidão. Blocos padrão de comprimento são esses padrõezinhos aqui de comprimento, né? Fabricados em diferentes materiais, que também tem classe de exatidão. Nós vamos já dar alguns exemplos aí só para vocês perceberem como é que a coisa funciona. Então, como a gente falou para vocês, mas prestem bem atenção agora à interpretação quando a gente está falando de medida materializada. O que é medida materializada, na verdade? Né? A medida materializada é quando nós temos um equipamento de medição que ele nos fornece um valor permanente para aquela grandeza
durante um certo tempo, até que uma nova calibração seja feita, e esse valor ele está materializado. Por isso se chama medida materializada. Por exemplo, uma massa padrão, né? Está materializada fisicamente através dessas pecinhas que está mostrada aqui do lado esquerdo. Aqui do lado direito nós temos padrões de comprimento. Então, esses, né, vocês podem observar aqui, ó, 100, né, significa 100 milímetros, 30 milímetros, 20 milímetros e assim por diante. Então, eles corporificam um determinado comprimento. Bom, só tomar uma água. No caso de massas ou medidas materializadas, desculpem, em geral, seja qual for, o erro máximo, ou melhor, a classe de exatidão, para ele, significa o erro máximo admissível em relação ao valor nominal da medida materializada. Vou repetir. Equivale ao erro máximo admissível, que a gente chama de EMA, em relação ao valor nominal da medida materializada. O que é o valor nominal? É o valor arredondado para aquela grandeza. Então, existem classes de erros para massa. Por exemplo, massa de 1 kg, massa de 2 kg. Esse é o chamado valor nominal. O fabricante tenta fabricar essas massas com esses valores, mas você sabe que não consegue. Ok? Nada é perfeito. A mesma coisa esses padrãozinhos de comprimento do lado direito. O valor nominal 100 milímetros significa que vai ter um erro máximo admissível para esse comprimento em relação a esse valor aqui, de 100 milímetros. Não é um valor de referência, é o valor nominal. Isso é muito importante. Já vou mostrar para vocês como é que é a interpretação disso aí. Olha só. Tomara que vocês consigam ver esses números todos pequenininhos que estão aí na tela. Nós temos aqui um exemplo de uma massa padrão do lado direito. Aqui todas as classes de erros de massas, está vendo? Pelo símbolo E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 e assim por diante. Ok? E aqui estão aos valores nominais. Geralmente a massa é fabricada em múltiplo de 1, 2 e 5, né? Então tem 1 miligrama, 2 miligramas, 5 miligramas, depois 10 miligramas, 20 e assim por diante. E aqui, ó, quando tem os valores dentro dessas tabelas, isso significa o erro máximo admissível para aquele valor nominal. Como interpretar isso? Vamos dar exemplo aqui, ó. Por exemplo, vamos ver se vocês conseguem enxergar esses números pequenininhos aqui do lado esquerdo. Uma massa de valor nominal de 1 kg, 1 kg, onde é que está 1 kg? Está aqui, né? No meio, mais ou menos. Para a classe E1, tá vendo? Ó? É 0,5 com a unidade miligrama. Então, para a classe E1, o erro máximo admissível para 1 kg é mais ou menos 0,5 miligramas. Isso quer dizer que quando ela for fabricada, ela deve apresentar um valor entre 1.000 gramas, mais ou menos 0,5 miligramas. Ou seja, entre 999,9995 gramas até 1,0005 gramas. Se a massa fabricada estiver dentro desse intervalo, o fabricante pode enquadrá-la como classe E1. Ok? Se ele não ficar dentro desse intervalo, aí ele vai enquadrar, por exemplo, como classe E2. Ou, não enquadrou em classe E2, vai enquadrar como F1, como F2 e assim por diante. Perceberam? Então, na verdade, esse erro máximo admissível de mais ou menos 0,5 miligramas é calculado em relação ao valor nominal da massa. Outro exemplo aqui só para ilustrar, né? Uma massa de valor nominal de 1 grama, classe E2. Então, vamos lá. 1 grama aqui na tabela, classe E2, significa um erro máximo para a massa igual a 0,0030 miligramas, está aqui destacado, ou seja, essa massa pode ficar para ser classificada como uma massa E2 entre 0,99970 gramas até 1,00030 gramas. Se o valor da massa medido cair aqui dentro desse intervalo, ela pode ser classificada como E2. Se não, cai a classe para F1, para F2, ou M1 e assim por diante. Perceberam? Então aí a gente já percebe uma outra coisa, né? Depois de fabricar, o fabricante tem que medir essas massas.
Tem que medir, tem que ter um processo de medição muito bom para poder fazer essa classificação, ok? Essa classificação não é, eu vou projetar uma massa para ser classe E2, ela vai ser E2. Claro que não. Depois, no processo lá de medição, ele pode chegar à conclusão que essa massa não se enquadrou como classe E2, ele vai reclassificar ela. Reclassificaria a massa depois. Bom, no caso dos padrões de comprimento, aqueles padrões que eu falei para vocês, não quero entrar em detalhes, aqui estão os vários, classe K, classe 0, classe 1, classe 2, segundo essa norma internacional ISO 3650, está aqui um exemplo, né, de um bloquinho padrão sendo usado para calibrar um micrômetro, para químico, desculpa, é uma das aplicações de uso desses padrões de comprimento. Vejam que para cada comprimento nominal, nós temos aqui um erro máximo admissível, ok? Para essas pecinhas, esses comprimentos, que é também em relação ao valor nominal. Não vou fazer aqui porque a interpretação é igual da massa. É o mesmo tipo de interpretação. Tá certo? Bom, então tá aí, né? Os exemplos também numa outra área, que é na área de comprimento. Vamos ver agora aqui uma outra aplicação da classe de exatidão. Quem usa balança, até quem faz calibração de balança, sabe que as balanças são calibradas usando essas massinhas padrão, né, medidas materializadas. E quem vai fazer a calibração, ele tem que perguntar para o usuário, olha, quais as características da sua balança. Ele não pode ir lá usando qualquer massa padrão, perceberam? Então, ele usa as classes de exatidão para poder selecionar que massa ele tem que usar, qual é a massa correta para fazer a calibração, em função de duas características principais do equipamento que ele vai calibrar. Primeiro é a faixa de indicação. Por exemplo, aqui, ó, que nós estamos dando, né, uma faixa de indicação de 0 a 3.000 gramas, ou seja, de 3 quilogramas, e a resolução da balança é 0,01 gramas. Se for uma balança digital como essa aqui, ele incrementa, então o último dígito varia de 1 centésimo em 1 centésimo de grama, ou equivalente a 10 miligramas. Então, nesse caso aqui, ele teria que usar necessariamente uma massa padrão de classe E2. Ele não pode ser uma classe inferior a E2. Perceberam? Uma M1, uma M2 e assim por diante. Ele pode usar uma melhor, mas não inferior. Então, a classe, uma das aplicações também da classe de exatidão, para quem faz calibração, é selecionar corretamente o padrão para fazer uso das calibrações. Então, é uma forma bem interessante de selecionar os padrões. Aqui é uma tabela indicada por uma dessas normas, esses regulamentos técnicos para a calibração de balanças. Então, uma outra aplicação interessante para a classe de exatidão. Bom, uma pergunta que agora surge aí, ó. Gostaria que vocês dessem uma pensada. A classe de exatidão em equipamentos de medição deve ser analisada com cuidado. A pergunta é por quê? Nós já falamos alguma coisa importante aqui, né? Então, a classe de exatidão em equipamentos de medição deve ser analisada com cuidado. Por quê? Nós sabemos que a classe de exatidão tem a ver, então, com erro máximo admissível. Vimos ali exemplos para medidas materializadas. Agora vamos falar um pouquinho de equipamentos de medição. O porquê está ali, ó. Dependendo da norma técnica, ela pode ser expressa de formas diferentes. Esse é o problema. Não existe uma padronização, na área de massa é igual à área de força, a área de pressão é igual, não, é uma bagunça generalizada, cada um faz do jeito que melhor entende, e nós aqui do outro lado que vamos usar esse negócio que se ferra, né? Nós que batemos cabeça aqui para destrinchar esse negócio. Então, olha só, de forma absoluta, é uma forma natural de apresentação da classe ou dos erros máximos do equipamento de medição em função da classe de exatidão. Uma forma, então, de expressar essas classes é chamado aí forma absoluta, ou seja, na unidade da grandeza, como é o caso que a gente viu ali para massas padrão e blocos padrão de comprimento. As classes de erro são dadas em gramas, ou miligrama, né, ou quilograma, e assim por diante. Na própria unidade da grandeza. Essa é chamada, normalmente, na metrologia, de forma absoluta.
Então, para medidas materializadas, geralmente isso funciona muito bem. Agora, uma outra forma de apresentar, e aí que complica um pouquinho mais para a gente, é quando a classe de exatidão está na forma percentual. Por que, Gilberto? Que pode complicar um pouquinho para a gente. Por causa disso aqui, ó. Porque algumas normas apresentam a classe de exatidão de forma percentual, mas em relação a uma amplitude da faixa de medição. Caso muito comum na maioria dos manômetros. Vou mostrar exemplos já para vocês. Agora, tem casos em que o valor percentual é em relação ao valor medido. Se eu medir uma força de 10 newtons, aquela classe de exatidão, aquele erro máximo é em relação, aquele percentual é em relação ao valor medido de 10 newtons. Se eu medir uma pressão de 100 megapascal, se for, dependendo da norma, né, do caso, um percentual, uma classe de exatidão dada em percentual do valor medido é em relação a esse valor que eu medi efetivamente, 100 megapascal. Mas isso, então, eu tenho que descobrir. Ou seja, isto requer de nós um esforço adicional para não interpretarmos a informação totalmente diferente daquilo que ela é na prática. Isso que a gente observa muito nas consultorias que a gente dá, nas avaliações, nas auditorias, nos casos dos treinamentos também. Então, isso requer um esforço, como está aqui, né? Adicional seu, nosso, para buscar a informação correta nas normas. Ó. Ou seja, de novo, nós vamos ter que ir lá buscar essa informação na norma técnica correspondente para interpretar como é que a classe de exatidão considera aquela forma percentual. Quer ver? Vamos ver os exemplos. Olha só. Nós temos aqui uma tabela tirada da norma 14.105 para a classe de exatidão de medidores de pressão analógicos, onde tem essas classes de exatidão que estão aqui na esquerda, né? São 8 classes de exatidão, e o erro máximo admissível é dado aqui nesse caso, pessoal, em percentual, como eu falei para vocês. Agora, cuidado aqui, ó, percentual em que? A amplitude da escala. A amplitude da escala. Não é em relação ao valor medido. E outra coisa curiosa que tem nessa tabela aqui é que, para alguns casos, esse erro percentual ele é maior no começo da faixa, como é o caso A, B e C, a classe A, B e C. O erro é maior, o erro máximo admissível é maior até 25% do valor da faixa de medição. Depois cai um pouco e depois aumenta de novo no final. Tá vendo? Exemplo aqui, então. Outro caso. Nós temos aqui uma outra situação interessante, que é para manômetros agora digitais. Das classes de cima, né, A até a B aqui, ó, é em relação a um valor do fundo de escala, como a gente chama, né? E aqui embaixo já são classes que é em relação ao valor medido, o que ele chama valor da indicação. Tá vendo? Então, para cada situação, pode ser um pouquinho diferente. Vejam que são para instrumentos de medição de pressão. Mas nessas classes aqui de cima, a interpretação é uma. E por debaixo é um percentual em relação ao valor medido. Aqui no de cima é um percentual em relação ao fundo de escala, que a gente chama geralmente uma amplitude da faixa de medição. Vamos ver qual é a diferença, né? Olha só aqui, ó. Um exemplo de medidor de pressão, onde a classe de exatidão é em relação ao fundo de escala ou a faixa, ou a amplitude da faixa. Nesses casos, por exemplo, ó, se o medidor parte de zero e ele vai até 100 megapascal, essa diferença 100 menos zero é o que a gente chama de amplitude da faixa. Então, seria aqui um valor percentual dessa faixa que é
de 0 até 100 megapascal daria 100 megapascal, né? Então vejam que esse erro máximo admissível, quando é de um fundo de escala, ou de uma amplitude da faixa, ele é para mais e para menos, ok? Para mais e para menos. E é um valor igual, independente do valor medido. Ou seja, ele permite, na verdade, que o erro seja o mesmo valor, tanto no começo da faixa, como no meio, como lá no final. Isso é um pouco incoerente, não é verdade? Mas é assim, ó, ele é constante, o erro máximo admissível, ele é constante, independente do valor medido. Nesse caso aqui que a gente está mostrando, vejam que curioso, esse equipamento ele não atendeu a esse erro máximo admissível a partir dessa região A aqui, onde eu estou passando o mouse, tá vendo? O que aconteceu com ele? Isso aqui é o resultado da calibração dele, né? Nós compramos para que ele fosse essa classe aqui, com esse erro máximo admissível, dado para essa linha cheia vermelha, nos comecinhos aqui, nos primeiros pontos de calibração, lembrando que esses pontos aqui é erro de medição mais ou menos a incerteza, né? Tá certo? Erro mais ou menos a incerteza. Tem que considerar as duas coisas juntas. Então, nós chegamos à conclusão que ele atende aquela faixa, aquela classe de exatidão até a região A aqui. Depois em diante, ele não atende mais. Então, vejam que se nós comprarmos um manômetro, classe 1, classe 2, etc., nós vamos ter que confirmar se ele realmente atende aquela classe depois de ter mandado fazer a calibração. Ok? Pode não acontecer. Então, esse é um caso típico em que o erro máximo admissível é em relação a uma amplitude da faixa, é um percentual fixo de um valor fixo. Então, ele é igual para todos os pontos de medição. E aqui ele não atendeu para toda a possibilidade, né, para toda a faixa de indicação, esse manômetro aqui não atendeu aquele erro máximo admissível, segundo aquela classe de exatidão. Um outro exemplo está aqui do lado. Ó. Vejam que nesse caso agora, esse manômetro atendeu, e a classe de exatidão dele é 2%, tá vendo? 2% constante, para mais e para menos. Depois que foi feita a calibração, a gente chegou à conclusão que realmente, para todos os pontos dentro da faixa de medição em que ele foi calibrado, todos os erros, mais as incertezas, estão ali dentro daquela faixa de erro máximo admissível de mais ou menos 2%. Então, só para mostrar a diferença de um manômetro que atendeu completamente aquela classe de exatidão e do lado esquerdo um que não atendeu. Quer dizer que nós vamos jogar o do lado esquerdo fora? Não, né? Tá certo? Podemos usar ele com certa restrição de uso, numa faixa menor, até a região A e assim por diante, né? De repente fazendo correção de erros e assim por diante, mas isso é história toda que é para um outro momento, né? Vejam que agora nós temos aqui, ó, aquele caso que eu falei para vocês, em que a classe de exatidão ela não é constante. Ela é maior, ela permite um erro maior no início da faixa, depois reduz no meio, geralmente entre 25% e 75%, depois volta a aumentar lá no final. Então, seria uma espécie, olhando aqui um H, né? Olhando o perfil dessa faixa de erro máximo admissível para mais e para menos. E nesse caso aqui, esse instrumento de medição, ele atendeu completamente a essa classe de exatidão, mas ela não é constante. Ela fica constante um certo pedaço no começo, depois ela diminui e aumenta novamente lá no final. E o outro exemplo que eu mostrei para vocês é aquele caso que a faixa, a classe de exatidão, na verdade, ela é dada em função do valor medido, é um percentual do valor medido. Então, ele apresenta, na verdade, esse comportamento aqui. Ó, o erro máximo admissível, ele aumenta proporcionalmente ao valor medido. Na minha opinião, esse seria o caso mais adequado para a maioria dos equipamentos de medição, né? Quanto maior o valor medido, eu posso permitir um erro máximo admissível para ele também,
que é o caso aqui desse tipo de manômetro aqui, um caso digital, né? Também na área de força, para alguns medidores de força, é muito comum a apresentação da classe de exatidão dessa forma, na forma de um funil, né? Vai aumentando, digamos assim, o erro máximo admissível à medida que o valor medido também aumenta, ou é proporcional a esse valor medido. É uma outra forma de interpretação, e a gente vê que aqui, no comecinho, esse instrumento de medição não foi aprovado, né? Nós temos duas situações aqui em que a incerteza de medição ultrapassa um pouquinho esses limites de erro máximo dado para aquela classe de exatidão. Para encerrar, eu coloquei aqui agora um exemplo de vidraria, né, que é muito comum, muito usado em laboratórios químicos, laboratórios que fazem ensaios diversos e assim por diante. Na vidraria, a maioria delas também tem classes de exatidão. Eu mostrei até um exemplo para vocês ali de uma vidraria classe A, né? Então nós temos aqui exemplo, segundo a norma STM E969, para pipetas volumétricas e para cilindros e provetas, né? Vejo que, em geral, a classe B ela tem um erro máximo admissível, que é quase praticamente o dobro do valor da classe A. Não é válido para todos os pontos, aqui para todas as capacidades, mas, em geral, é aí, né? Mas agora eu quero mostrar para vocês a grande aplicação da classe de exatidão e como ela facilita num processo de compra, quando eu selecionei muito bem, corretamente, o equipamento de medição que eu vou usar. Olha só. Vamos ver uma situação aqui que a gente coloca como exemplo aí no curso de erro máximo admissível de equipamento de medição. Pedro precisa preparar uma solução, e essa solução ela tem que ter 500 mais ou menos 0,8 ml de água, seja qual for o líquido, né? Segundo o procedimento dele de ensaio lá, tá bom? A pergunta é, e Pedro está meio preocupado, é novato na área, ele quer comprar um balão volumétrico, ele não tem para isso, para esse tipo de volume, ele está preocupado em especificar para alguém comprar um balão volumétrico. A pergunta é, ele pode comprar um balão volumétrico classe B, segundo essa norma aqui? Então nós temos aqui, ó, o balão volumétrico para capacidade de 500 ml, para a classe A, ele pode ter mais ou menos 0,12 ml de volume, a mais ou menos. E para a classe B o dobro, né? 0,24. Bom, nós não vamos aqui detalhar essa regrinha de ouro que a gente vai colocar aqui, que a gente chama regra de ouro da metrologia, mas a primeira pergunta que o Pedro vai fazer, se ele fez um bom treinamento, é qual é a tolerância para o volume que eu vou medir. Na verdade, o Pedro quer saber o seguinte, olha, eu quero medir esse volume, então, para ele tem um volume, desculpa, uma tolerância aqui, tá vendo? Dada pelo procedimento dele. Se o volume ficar dentro dessa faixa, entre 500,8 até 499,2, o volume está ok. Eles chegaram à conclusão que isso aqui está ok, não afeta a qualidade dos resultados. Ou seja, existe uma tolerância para esse volume que é da ordem de 1,6 ml. O que é essa tolerância? Tolerância não tem nada a ver com equipamento de medição. Isso é outra coisa que a gente sempre bate a tecla lá nos nossos treinamentos. Tolerância tem a ver com a grandeza que nós vamos medir. Nós queremos medir aqui um volume e esse volume tem uma tolerância dada pela especificação do procedimento dele. Isso aqui não tem nada a ver com incerteza de medição, não tem nada a ver com classe de erro, classe de exatidão, seja o que for. Isso aqui é uma tolerância. O volume pode ficar dentro desse valor que está ok. Bom, primeira pergunta que o Pedro fez então. Qual é a tolerância? Ele já sabe, 1,6 milímetros. Agora, ele vai perguntar o seguinte, como é que eu chego no erro máximo admissível para essa vidraria? Regrinha de ouro da metrologia. Pego aquela tolerância e divido por um fator entre 5 a 10. Ele escolheu o fator 10, ou seja,
Se ele pegar aquele valor 1,6 de tolerância e dividir por 10, ele vai chegar que o erro máximo admissível que ele precisa para esse balão volumétrico é de 0,16 ml. Ou seja, em função da característica daquilo que ele vai medir, ele tem que ter um equipamento melhor do que a variação permitida para a grandeza. Então, ele chegou à conclusão que ele precisa de um erro máximo admissível para o equipamento de 0,16 ml. Então, com isso a gente chega à conclusão que ele não pode comprar uma vidraria do classe B, né? Ele teria que comprar uma vidraria de classe A. Porque a vidraria de classe B... Olha a cachorrada aí. A vidraria de classe B tem erro máximo de 0,24 ml. Então já ultrapassou. Ele é obrigado a pegar uma vidraria então de classe A, que é de 0,12 ml. Essa é a grande vantagem, então. Em função da aplicação dele, ele vai chegar, vai dizer para o vendedor, olha, você tem que comprar um balão volumétrico de 500 ml que seja classe A. Perceberam? E quando chegar esse balão volumétrico, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mandar calibrar esse balão volumétrico para verificar se realmente o volume obtido naquela calibração fica dentro daquele 500, mais ou menos 0,8 ml ali. Ou seja, que ele realmente está comprando, que fica entre 500 ml, mais ou menos 0,12 ml, né? Para ver se realmente ele comprou um balão classe A. Porque vocês sabem que tudo na vida tem os tais que vendem gato por lebre, né? Tá certo? Então, para não comprar gato por lebre, ele tem que fazer isso aí lá no finalzinho ainda, essa análise crítica do certificado de calibração para ver se realmente isso aconteceu. Então, ele quer comprar, veja como facilita para o comprador, né? E o comprador vai bater pé, eu quero uma vidraria classe A, não me vem com classe B, classe internacional, classe melhor do mundo, não, eu quero uma vidraria, um balão volumétrico para essa capacidade 500 ml, classe A. Segundo essa norma, né, isso tem que complementar, segundo a norma ASTME 288, porque se comprar por uma outra norma, os valores podem eventualmente ser um pouquinho também diferentes. Então, é uma pena realmente, como eu falei para vocês, não ter classe de exatidão definida para todos os equipamentos de medição e todas as medidas materializadas, porque se tivesse, seria muito mais fácil da gente especificar o equipamento de medição, porque senão a gente vai comprar no escuro. Aqui a gente já tem um ponto de partida. Olha, eu preciso esse aqui, classe A, porque é esse que eu sei que tem a grande chance de me atender. E aí ele vai investir. Claro que o classe A provavelmente é um pouquinho mais caro que o classe B, mas metrologicamente é isso, em função da aplicação dele, é isso que ele vai precisar. Ok? Tá aí então, pessoal. Bom, então muito obrigado aí pela atenção. Era isso que a gente tinha para comentar sobre a classe de exatidão. A questão toda aqui dessa regrinha de ouro da metrologia é o seguinte: tudo parte do procedimento dele, tá vendo? O procedimento dele diz que o volume tem que ficar dentro desse valor aqui, né? Entre 508 menos 490, até 499,2, certo? Vamos supor que ele produziu esse volume e o volume ficou abaixo de 499. Ou seja, ficou abaixo de 499,2. Deu 499,0. Então está abaixo de 499,2. Ou seja, estaria fora dessa especificação que o procedimento dele mesmo definiu, tá certo? Então, olha só, quando você vai medir uma coisa, se der fora ou até se der dentro daquela tolerância, tu vai ficar em dúvida o seguinte: será que a culpa é da minha medição ou se é do meu ato de preparar aquela solução? Eu não preparei ela corretamente. Onde é que está o furo? Foi um erro meu em tentar conseguir aquele volume ou foi um erro de medição em função de equipamento? Dizendo que supondo que eu sei medir bem com equipamento de medição. Então a ideia toda, Ruth, é o seguinte: para que a gente
ele minimize ao máximo o efeito do equipamento sobre a decisão. Olha, o volume cai dentro ali desse intervalo, né? Ou não, a gente tem que fazer com que os erros e as incertezas de medição sejam bem menores do que a tolerância do que eu vou medir. Por quê? Eu não consigo zerar o erro de medição e nem consigo zerar a incerteza. Eu não consigo. Percebeu? Então, já que eu não tenho erro zero, é difícil, e incerteza também nunca zero, então a gente limita o seguinte, olha, vamos pegar uma tolerância e vamos dividir ela por um fator, onde esse erro máximo passa a ser ter uma influência menor possível. Por isso que a gente chegou à conclusão, isso é uma regrinha já antiga, como eu falei para vocês, por isso chama regra de ouro, que usando esse fator de 5 a 10, a gente vai ter uma pequena influência do equipamento sobre o resultado, atrapalhando a decisão. Não, realmente, o volume que eu produzi cai aqui dentro ou não cai. Não foi nenhuma outro tipo, não é erro de equipamento. Existe ainda, mas eu minimizei ao máximo que eu pude esse efeito do equipamento de medição. Aí vocês podem pensar, então eu vou dividir por 20, por 50, por 1000. Pode, mas começa a ficar muito caro. Vocês começam a querer trabalhar com equipamento de medição muito caro. Então, o melhor custo-benefício ficou por aí. Entendeu? Você vai pegar um equipamento que, digamos assim, ele atrapalhe o mínimo possível na tua decisão de aprovar a tua solução ali em cima. Percebeu? Porque nunca tu vai ter erro zero e incerteza zero. Incerteza zero é impossível. Erro zero até pode acontecer. Mas, como isso está sempre presente, a gente tenta minimizar ao máximo esse efeito. Então, por isso que a gente até adotou o fator 10 aqui, para tentar reduzir ao máximo essa questão de, não, o erro máximo admissível do equipamento tem que ser 0,16 ml, porque 0,16 ml, ó, é 10 vezes menor que aquela tolerância que eu vou medir, tá vendo? Eu sei que vai ter erro, vai ter incerteza, os dois juntos não vão passar de 0,16. Vai ter uma influência ainda no resultado? Vai. Mas é 1/10 daquilo que eu vou medir. O ideal seria que fosse zero, né? Mas não dá para fazer igual a zero, porque, como eu falei, sempre vai ter erros e incertezas, tá? Esse é o grande problema da metrologia. Nada é perfeito, nada é exato. Trocando aí com a palavra que a gente está vendo aí do tema exatidão. Deixa eu só pegar um exemplo, algumas coisas que alguém citou aqui. Quanto à classe de exatidão de instrumentos digitais e medidas elétricos, em que diferem? É a mesma interpretação, não difere muito não. De novo, tu vai ter que ir lá na norma técnica, na verdade, e ver o que significa aquela classe de exatidão que está lá. Ela é um valor percentual? Ok. É percentual do quê? Do valor medido ou de um valor máximo lá, de um final de escala, de uma faixa de medição e assim por diante? Ou é em valores absolutos? Pode ser que seja nas duas situações, mas é bem parecido com o que a gente falou aqui, tá? Gilberto, boa noite. Tenho muita dificuldade de determinar a classe pela norma 1405. É muito confuso. Como os manobras muitos não veem a classe, muitas vezes sigo a menor exatidão. Ok, é uma possibilidade. Tu tá encarecendo um pouquinho o teu processo, né, o Laila, porque tu estás pegando, digamos assim, sempre os melhores manômetros, né? Então, o ideal seria tentar fazer alguma coisa, como esse exemplo que está aqui na tela, ou tentar selecionar o equipamento de medição padrão como a própria norma dá lá, né? Ou seja, geralmente um classe, voltando um pouquinho lá, ó, no caso da Laila, aqui não é Laila, ó. Por exemplo, um classe A4 geralmente é recomendado para calibrar um classe A2, né? Um classe A3 pode ser usado para calibrar um classe A e assim por diante. A própria norma diz, a ISO a 14105, que um manômetro, para ser padrão em relação ao outro, tem que ser 4 vezes melhor na classe de exatidão, né? Então, A4, que é classe 0,1%, ele pode calibrar um classe A2, porque o classe A2 é 0,5%, que já dá 5 vezes melhor, tá vendo? Então, essas regrinhas te ajudam na seleção dos padrões em alguns casos, mas tu está usando um caminho
que vai funcionar, mas um caminho um pouquinho mais caro, tá?